Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando o 7º episódio do McKinsey Talks. Nessa primeira temporada, a gente está fazendo uma série de episódios sobre gestão de crise em função do coronavírus. Aqui a gente vai compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Temos aqui hoje conosco os líderes da Valurec Brasil, que é o Alexandre Lira, presidente da Valurec South America, vice-presidente sênior e membro do comitê executivo do grupo Valurec, o Fabrício Silveira, que é superintendente de transformação e líder do comitê de gestão de crise e Nerve Center, e o Wieland Gurlitt, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo e líder da indústria de materiais e energia na América Latina. Um bom dia a todos. E vale lembrar a você aí de casa que podem ser feitas perguntas durante toda a nossa sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar. Bom dia de novo, Wieland. Queria começar com você. Quais as principais diferenças dessa crise para as outras que a gente já viu anteriormente? Bom dia, Denise, e bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos. Denise, esta crise é muito diferente do que qualquer crise que nós vimos anteriormente. Em primeiro lugar, é uma crise humanitária que traz muitos riscos e sofrimento para indivíduos e para a sociedade. Acho que sempre temos que lembrar de uma crise humanitária. É mais importante que o foco nas últimas semanas sempre tem sido muito na questão da crise humanitária, saúde e amenizamento do sofrimento da sociedade. E agora a gente tem um desafio adicional de também proteger a sustentação econômica. Isso nós temos que sempre lembrar. Sendo agora na parte da crise econômica, ela é muito diferente do que as últimas crises, como, por exemplo, a crise de 2008, 2009, por rapidamente atingir todos os setores da economia e além do desafio para a saúde dos funcionários, ter três dimensões simultaneamente. Primeiro, muitas empresas industriais sofrem uma brusca queda de demanda. De um dia para o outro, 50% da demanda, em alguns casos, está desaparecendo. Ponto 1. Ponto 2, mesmo para empresas que têm demanda, a continuidade operacional está se tornando um grande desafio, porque muitas vezes, por questões de funcionários ou por questões de fornecedores, mesmo empresas que têm demanda não conseguem operar, produzir como normalmente. E terceiro, tem imediatamente um desafio de caixa liquidez para muitas empresas. Muitas empresas que, um mês atrás, eram extremamente saudáveis financeiramente, de repente têm que se preocupar com o caixa, porque, pelas razões que mencionei anteriormente, e pela razão que muitos clientes em B2B estão atrasando pagamentos nessa situação, a crise de caixa também é presente para muitas empresas. Significa, no lado dos negócios, temos simultaneamente uma crise de queda de demanda, um desafio de continuidade operacional, isso está se tornando rapidamente para uma crise de liquidez para muitas empresas. Isso é uma coisa que acho que ninguém de nós tem visto anteriormente, nem na crise financeira lá 10 anos atrás. Fabrício, qual que é o seu papel como líder do Nerve Center e como é que ele atua? Bom, o Nerve Center a ideia, como o Wieland falou, uma crise muito complexa. Ela é uma crise de vários vetores. Ele tenta coordenar de forma holística o approach na crise. Então a gente divide o Nerve Center, ele controla 6 principais tópicos, que é que a gente divide uma torre de pessoas, que a gente cuida das pessoas em termos de proteção, de clima, de toda a parte de como as pessoas vão se comportar durante a crise. Depois a gente tem um que é de continuidade operacional, como manter as operações, né, sem que a crise afete as pessoas que estão trabalhando e afete os nossos negócios. Tem a parte de supply chain, a gente tem que ver se os nossos fornecedores eles têm condição de estar continuando a fornecer ou não, né, eles estão preparados para enfrentar a crise. Tem a parte também de planejamento, como os nossos clientes, né, eles estão planejando e estão sobrevivendo à crise. A parte comercial, que também está conversando o tempo todo com os clientes. A financeira, que o Wieland mencionou, é muito importante verificar o caixa, a liquidez da empresa. Praticamente você passa a fazer isso de diário. E a parte de propósito,
né, como que a gente está ajudando a sociedade. Então, você trabalha orquestrando esses principais tópicos. A ideia do Nerve Center é você colocar senso de urgência, você trabalha por prioridade diária, né? Basicamente, as iniciativas você trabalha por hora, não por dia. Transparência, tomada de decisão junto com a diretoria, né? Elevar o que tem que ser tomado de decisão com a diretoria, né? E romper, fazer que decisões radicais nesse momento sejam tomadas rápidas, porque o inimigo que a gente está lidando, ele cresce de forma exponencial. Então, a agilidade é mandatória no Nerve Center. Usamos muita técnica de método ágil e muita decisão assertiva baseada em dados e fatos, né? Essa que é a função do Nerve Center, colocar ritmo e prioridade dia a dia, né? Bem complexa, né? E bem completa também, né? E tem que fazer conexão entre as torres também, né? Que cada torre ela não pode sair fazendo as coisas sem comunicar e conectar entre as outras torres, né? E garantir uma boa comunicação também para toda a organização, tanto para os funcionários externos, né? Então, é uma função muito de coordenação e de sincronismo desses elementos que eu expliquei. Ô, Wieland, quais são os principais blocos de ações para a proteção dos empregados? O que nós vimos lá para a proteção dos empregados? Primeira coisa, tem que sempre monitorar a situação e continuamente comunicar os riscos de saúde. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que prover equipamento de proteção individual, os EPIs, para este cenário imediatamente. É muito importante a sanitização dos ambientes de trabalho, das instalações. É muito importante evitar essas aglomerações de funcionários que sempre acontecem. Uma fábrica, tipicamente, a pessoa vai junto com o ônibus da empresa para a planta, tem entrada no portão, onde tem aglomerações, tem refeitórios. Todos esses pontos de aglomeração têm que ser resolvidos imediatamente para não ter essas aglomerações. É muito importante também gerenciar o número de pessoas que vão para as fábricas. O menor é melhor. Uma fábrica, tipicamente, quando você tem 800 pessoas, talvez apenas a metade, de fato, tem contato com materiais e equipamentos, precisa estar na fábrica. A outra metade, tipicamente, faz algum apoio operacional, planejamento, contabilidade, que também pode ser feito de home office. Nesse momento, é muito importante que só vá para a fábrica quem precisa ir, quem tem contato com equipamento, material. Todo o resto deve fazer home office para reduzir o risco de contaminação em casos de doença. Alexandre, deixa eu te colocar na conversa aqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vocês se adaptaram a essa crise, a criação do Nerve Center, que eu sei que você também estava envolvido nisso. Conta um pouquinho para a gente. Quando realmente nós vimos a gravidade do assunto, a gente reformatou o que a gente tinha no nosso escritório de transformação, que nós instituímos no ano passado. O Fabrício é o líder. A gente viu que a forma de trabalhar do escritório de transformação, apesar de ser uma cadência muito boa, mas para lidar com a crise a gente realmente tinha que tornar a estrutura mais ágil. Então, o escritório de transformação ele adotou essa metodologia do Nerve Center. Foi realmente um aprendizado para nós, porque paralelamente à implantação do Nerve Center, a gente teve também a maior parte do pessoal administrativo da empresa, mais de 80%, talvez próximo a 90%, está de home office. Então, foram duas mudanças, vamos dizer, bem drásticas na nossa rotina, simultâneas, né? A questão do home office, de praticamente toda a área administrativa, e, ao mesmo tempo, um novo tipo de governança muito mais ágil, uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Mas eu estou muito satisfeito com o resultado até agora, não pela crise em si, mas pela forma que a gente conseguiu rapidamente mudar, modificar a forma da gente trabalhar e de uma forma muito efetiva. Os nossos KPIs de como a gente está lidando com a crise, eles demonstram isso claramente. Alexandre, queria que você falasse também um pouquinho de como é que vocês estão, algumas ações que vocês estão fazendo na questão de proteção dos empregados nesse momento. Bom, como o Wieland colocou bem, a questão da higienização com muito mais frequência, a redução do número de pessoas dentro da fábrica, isso é fundamental. Nós mudamos a escala de trabalho, né, para proporcionar
primeiro que a gente sempre tem uma equipe de reserva, principalmente daquelas posições mais críticas que estejam em casa, repousando, se cuidando, né? E a gente também, por exemplo, no caso do refeitório, a gente fechou o refeitório e estamos entregando, vamos dizer, as refeições nos postos de trabalho em locais abertos, né? Porque a gente viu que o risco, né, de juntar as pessoas num refeitório industrial, né, principalmente no caso do buffet, cada um fica se servindo, esse risco é muito grande. Então, a gente mudou rapidamente a forma de distribuição de refeições. Essa questão de evitar aglomerações nos ônibus, a gente aumentou a frota de ônibus, reduzimos a ocupação por veículo, né? Mesma coisa nas áreas assim, onde as pessoas fazem as refeições, a gente tomou muito cuidado para evitar manter sempre uma distância segura. O nosso pessoal de compras está fazendo um trabalho muito ágil de conseguir, vamos dizer, aqueles materiais que são indispensáveis nesse momento, como álcool gel, máscaras, né, protetor facial e tudo mais. Quer dizer, eu diria que essa série de medidas estão sendo muito efetivas. Até o momento, nós não temos ninguém, né, que estivesse trabalhando na nossa fábrica que tenha sido contaminado. O Wieland, e na continuidade operacional, quais são os principais blocos de ações? As primeiras ações têm que ser para evitar surpresas, para se prevenir de surpresas, porque como este número de funcionários é uma pura questão de estatística, até alguém vai testar positivo do vírus ou tem que ser afastado porque estava em contato com alguém, significa isso não deve ser uma surpresa, e o mais importante é se prevenir isso. Isso significa importante entender quais são as pessoas, os funcionários, os ativos que realmente não podem parar, quais são peças-chave da fábrica em termos de funcionários com expertise, equipamentos que não podem parar. Para isso, tem que ter plano de substituição, temos que pensar já antes do evento acontecer quem poderia substituir esse funcionário se ele não poderia mais trabalhar na planta. Né? Para todos esses tipos de eventos, temos que pensar em protocolos. O que nós vamos fazer se algum funcionário na aceria, na sala de controle da aceria, testa positivo? Como vamos substituir este grupo para garantir a saúde de todos e, no mesmo tempo, também garantir continuidade operacional? Isso, em algum momento, vai acontecer. É importante já definir protocolos antes que este evento acontecer para evitar o improviso, que nunca é uma boa solução. Acho isso importante. É importante também na indústria pesada, sempre tem paradas, manutenções planejadas de longo prazo. É importante rever isso agora, o que precisa realmente ser feito. Podemos evitar paradas, manutenções neste momento, que tenha mais complexidade, mais restrições operacionais, para ter mais flexibilidade para reagir nesses eventos como o vírus. Alexandre, como é que está a operação da Valorec hoje com todas essas ações? Bom, nós fomos impactados, né, claro, pelo segmento automotivo, né? Eu acho que todo mundo está acompanhando. A maior parte das montadoras entrou em férias coletivas, né, praticamente até o final do mês de abril. Então, nós tivemos também que rapidamente nos adaptar à nossa área de negócio, a nossa planta que trata ou produz tubos para a indústria automotiva. A gente teve que entrar também em férias coletivas. Em alguns casos, pessoas mais, vamos dizer, que a gente chama polivalentes, a gente realocou para outras áreas onde existe aquela demanda, um operador de uma ponte rolante, um operador de um forno de tratamento térmico. Então, como o Fabrício mencionou, quer dizer, na nossa área de RH, a gente tem um razoável nível já de digitalização, né? A gente usa Advanced Analytics na parte de RH, o que permite a gente fazer essa realocação dinâmica de pessoas muito rápido. Então, um funcionário que tem uma expertise que está sendo necessário em outra área, ele é realocado rapidamente, né? E os outros empregados, que onde não há essa demanda, a gente está fazendo, vamos dizer, o normal, que seria
ou férias coletivas. Ô, Wieland, para manter a continuidade operacional não depende só da produção, mas também de outras áreas. Como é que fica a área de compras nesse momento? A nossa visão é que a área de compras tem um papel-chave neste momento e tem três papéis importantes. No primeiro momento, a área de compras tem que assegurar o fornecimento destes insumos necessários para proteger os funcionários, seja EPI, seja álcool em gel e outros insumos para garantir que realmente a empresa consegue proteger de forma efetiva os funcionários. O segundo ponto é muito importante, nós vemos isso cada vez mais daqui para frente, mesmo empresas que têm boa demanda vão sofrer cada vez mais falta de certos suprimentos, porque pode ter outras empresas que não estão tão bem estruturadas, ou por outras razões vão fechar ou não conseguem manter a produção, e daqui para frente cada vez mais vão faltar certos insumos, peças, materiais, onde não tem muita escolha de fornecedores. Fica muito importante monitorar proativamente quais são insumos críticos e como está a situação desses fornecedores e dos fornecimentos. E não adianta só esperar até alguma coisa falta. A empresa tem que proativamente monitorar quais dos principais fornecedores de insumos muito críticos podem estar em dificuldades, podem atrasar entregas e como nós podemos nos prevenir disso. Isso é um problema que até agora talvez nem apareceu tanto, mas com cada dia que o distanciamento social continua, isso vai acontecer mais. O terceiro tema, a área de compras tipicamente tem um papel importante para ser guardião do caixa. Cada empresa tem muitos pedidos de compras diárias e nem todos esses pedidos são necessários neste momento. A área de compras tem que ver, junto com outras áreas, quais são pedidos e fornecimentos realmente necessários para as próximas semanas para manter a operação. E muita coisa que eu chamaram nice to have, que tinha uma certa razão para comprar, para pedir, mas não é essencial para os próximos 2 ou 3 meses. E a área de compras tem que ser o filtro, o guardião de caixa para evitar e não deixar passar esses pedidos. É muito importante evitar compras e contratações não necessárias neste momento. Isso é uma função que tipicamente a área de compras pode fazer. O Wieland, queria voltar para você. Nessa área, nesse momento de tanta incerteza, como o planejamento pode ajudar na continuidade operacional? Acho que o planejamento tem que se flexibilizar muito neste momento. Muitas empresas têm sistemas de planejamento bastante sofisticados, né, para planejar a produção, otimizar a produção com todos os aspectos para o mês, trimestre, o ano. E neste momento, quando a demanda pode cair 50% de um dia para outro, quando tem cada dia novas restrições da operação, novos gargalos por causa de outros fatores, o fornecimento, esses sistemas tipicamente se tornam obsoletos. Não adianta tentar usar o sistema muito sofisticado de otimização de produção para planejar, para fazer simulações de planejamento de produção na crise, porque isso demora tempo demais e não tem input de informação correta, certa, para operar esses sistemas complexos. Né? Nossa visão às vezes é melhor deixar esses sistemas ao lado e voltar para um planejamento muito simples de curtíssimo prazo. Significa trabalhar com cenários que tem que ser 70% ou 80% certos, mas dar uma resposta em 3 dias. Porque é mais importante ter alguma resposta rápida e trabalhar com cenários alternativas de produção, ao invés de fazer uma otimização que demora 3 semanas para ter o resultado. E quando sai o resultado, ele é obsoleto porque os dados de entrada mudaram totalmente. A nossa visão tem que fazer rápido, não precisa ser muito preciso, tem que ser rápido e com cenários alternativos para pensar o que fazer se alguma coisa acontecer diferente do que é esperado neste momento. O Alexandre, como é que a Valorec tem se adaptado a essa nova realidade? Como a gente tem, vamos dizer, um sistema de planejamento realmente sofisticado, mas como o Wieland colocou, a gente viu que não adianta rodar todo esse planejamento complexo, né, porque a velocidade da crise, a velocidade da mudança na demanda é muito mais rápido que o nosso ciclo de planejamento. Nós já tínhamos ferramentas de planejamento rápido e o que a gente está agora é fazendo a junção da ferramenta de planejamento rápido de demanda, cálculo de ocupação das plantas de uma forma 80-20, e linkando isso também com a alocação de pessoas.
né? Porque o fundamental nesse momento é você realmente reter talentos, porque se a empresa realmente entrar no desespero, não, tem que mandar a gente embora, tem que, vamos dizer, se adaptar rapidamente àquela situação de crise, você corre o grande risco, né, de perder talentos. E depois, quando o mercado retomar, a sua retomada vai ser muito mais lenta por conta disso. Então, as ferramentas de planejamento rápido, a gente combinou com o que a gente chama do People Analytics. Nós sabemos na planta inteira quais são os postos de trabalho críticos, quais são as pessoas que, de forma alguma, a gente pode correr o risco, né, de perder, né? E então, toda vez que o planejamento rápido coloca lá, olha, determinada planta, eu teoricamente tenho que reduzir o regime de turnos, automaticamente esse People Allocation determina quais são aquelas posições chaves, aquelas pessoas que eu não posso nem colocar de férias coletivas, muito menos demitir. Então, aquelas pessoas elas são realocadas rapidamente para outras áreas que precisam de uma pessoa com aquela qualificação, ou ela pode ir para uma outra área, fazer uma atividade mais simples até a situação de demanda se normalizar. Olha, Wieland, como é que as empresas têm que se preparar para o período pós-crise? Nossa visão é que as empresas têm que começar com isso logo. Obviamente, agora a tendência é que 110% da atenção gerencial está ocupada com a crise, mas a nossa visão, as empresas já têm que começar a dedicar um pouco tempo, um pouco atenção neste momento para o pós-crise. E a forma como nós vemos isso, a pós-crise não vai ser um retorno para a pré-crise. Significa, não é bom pensar que depois da crise vai voltar tudo como era antes. E as empresas têm que também usar esta descontinuidade para voltar à pós-crise melhor do que eles entraram. Significa, a crise testou muitas coisas de trabalho remoto, de produtividade, de flexibilidade. As empresas têm que levar algumas dessas aprendizagens para o pós-crise, para o next normal, porque não é muito claro quando acaba a crise. Pode ser estender por muito tempo. É importante que as empresas saiam e retomam de uma forma otimizada para enfrentar desafios de longo prazo e para alavancar algumas dessas coisas que foram agora testadas na emergência para ficar mais produtivos e mais lean após a crise. Um exemplo que eu mencionei no início, muitas vezes as empresas têm muito pessoal administrativo nas fábricas. Eles precisam realmente depois voltar para a fábrica. Seria melhor fazer algum shared service, serviço compartilhado em algum outro lugar. Eles precisam realmente sempre estar em cada fábrica. Essas são questões que as empresas têm que já planejar agora como voltar, para não necessariamente voltar exatamente no ponto onde eles partiram para a crise. O Alexandre comentou sobre KPIs para monitorar a crise. Quais são esses KPIs? Tá. Nós construímos aí um dashboard. Em cada torre você tem alguns KPIs monitorando, são vários. Nós temos aí, vou te falar que deve ser uns 15, não dá para explicar aqui, mas um exemplo. Número de pessoas que foram infectadas no estado de Minas Gerais, dentro da empresa, números de afastados, na parte de supply chain, número de fornecedores estratégicos que ainda continuam fornecendo de forma tranquila, a parte de comercial, se a nossa carteira está andando dentro do planejado, na parte financeira, como é que está andando o caixa, né? Então, para cada uma daquelas torres que eu expliquei no início, a gente fez 3 ou 4 KPIs estratégicos que a gente consegue monitorar no dia, né? E quando esse KPI está desviando, a gente faz uma ação de bloqueio, né? Então, é muito baseado no monitoramento das torres, né? Tá. E, Alexandre, minha pergunta para você também. Como comunicar com o chão de fábrica sem contato pessoal? Isso é realmente o que a gente fez. Quando foi reforçado ou intensificada a questão do home office, nós colocamos bem claro que o fato do gestor ele não estar presente fisicamente na planta, mas ele tem, vamos dizer, faz parte da tarefa dele como gestor de pessoas de entrar em contato. Ou seja, eles estão fazendo reunião via Skype, via Teams, via FaceTime com a equipe, para animar a equipe, para explicar de forma muito clara por que ele, gestor, não está ali, não porque ele está querendo se proteger, mas porque a gente quer reduzir o número de pessoas na planta para reduzir o risco de contaminação. Ou seja, está sendo mantido um contato muito próximo
mesmo que remoto, tá? E nós implementamos também um sistema de rodízio da liderança. Quer dizer, o gerente da planta, o superintendente da planta, ele não necessariamente vai estar todos os dias, foi feita uma escala dos líderes, quem que tem que estar na planta no determinado dia, tá? E aqueles que não estão na planta, estão em home office, eles estão continuamente em contato com a equipe via essas ferramentas aí de Teams, etc., para manter o moral. Porque eu acho que essa, para mim, completando lá, vamos dizer, a pergunta que você fez para o Wieland, como se preparar para o pós-crise? Eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter também é com o moral do pessoal, porque é extenuante essa vivência. Para quem está na fábrica e para quem está em home office também, não é, vamos dizer, fácil você lidar com esse estresse. Então, uma forma que a gente tem para se preparar para o pós-crise é cuidar da saúde mental das pessoas para que, quando volte a operação ao normal, as pessoas não comecem a trabalhar já cansadas, né, por conta desse período extenuante. Então, a gente tem que cuidar muito da saúde mental de todos, na planta e também quem está em home office. Sem dúvida. O Wieland, houve questionamento por parte dos sindicatos? Se sim, quais foram as questões que levaram a negociações mais difíceis? Houve sim, foi no momento que a gente fez a troca do turno de 8 horas para 12 horas, eles questionaram muito, né, porque tinha uma escala intermediária que a gente estava tentando implementar, mas felizmente a gente conseguiu fazer a mudança de turno, uma mudança bacana, que o funcionário trabalha 12 horas e descansa 2 dias e meio, e aí, depois que a gente conseguiu fazer isso de forma homogênea para todos, né, não teve mais discussão com o sindicato e os funcionários estão até gostando da nova escala de trabalho, né, porque distanciou e, ao mesmo tempo, ele fica um tempo menor na empresa e mais tempo com a família e cuidando da saúde também. Então, no momento da transição de troca de turno, teve sim uma discussão, mas depois que a gente sentou e chegou a um acordo, não teve mais problema. Tá? Que bom. O Wieland, outra pergunta para você. Qual é a melhor estratégia para evitar falta de componentes ou matérias-primas críticas na produção? Eu vejo isso como uma questão que vai cada vez mais aparecer. O mais importante é ser muito proativo, significa identificar quais são os componentes, materiais, insumos indispensáveis, quais são os fornecedores e monitorar esses fornecedores de forma proativa. Se a área de compras pergunta à área de vendas do fornecedor, o vendedor sempre vai dizer está tudo em ordem, vamos continuar fornecendo, mas às vezes é importante ter informações mais precisas e mais independentes. É muito importante para realmente os fornecedores chaves monitorar que eles estão de fato produzindo em qual escala para se prevenir problemas e onde é possível ver quem são fornecedores alternativas, né? Como nós podemos ter um segundo, terceiro fornecedor para alguma coisa crítica, como nós podemos homologar ou testar rapidamente este insumo, o componente alternativo para não depender tanto de um fornecedor. É importante ser proativo, identificar o que, monitorar estes fornecedores e onde é possível já criar alternativas antes que necessitar dessas alternativas. Fabrício, tem uma pergunta correlata aqui para você. Caso exista falta de matéria-prima e seja necessário parar a operação, quais são as boas práticas para mitigar as perdas? Bom, além do que o Wieland falou, o que nós estamos fazendo também é com outras empresas do nosso setor, fazendo uma rede de conexão, se ela tem aquela matéria-prima que possa nos emprestar. Isso é importante fazer, saber preventivamente que tipo de matéria-prima ou peça você tem que ter, e se faltar, alguém pode te emprestar, um outro colega, uma outra empresa, né? Mas caso tenha que parar, o ideal é você parar de forma adequada os primeiros equipamentos críticos, e depois preparar planos de preventiva, planos de treinamento, plano de preservação dos equipamentos, você mantém uma equipe mínima preservando os equipamentos, ligando e desligando. Então, o ideal é ter esses planos já em mão, né? E depois já preparando uma equipe para voltar à planta quando for necessário o retorno da operação. Tá? Alexandre, pode compartilhar alguma dica ou algumas dicas de como supervisores, coordenadores e gerentes de manutenção e operação podem fazer coaching na operação trabalhando remoto?
Bom, primeiro, eles fazem um coaching realmente ligando, né, para o pessoal que está na planta e demonstrando claramente, né, que não está preocupado simplesmente com a produção, né, com a produtividade, que está preocupado com a pessoa, né? Quer dizer, essa preocupação com as pessoas, quer dizer, mesmo quem está em home office, ligando para a planta, perguntando como é que você está, como é que está a sua família, como é que está o moral da equipe, está todo mundo tranquilo, está preocupado. Eu acho que essa é a forma mais importante e mais efetiva de você fazer esse coaching. Demonstrar a sua preocupação com o outro, com o seu colaborador, né? Os assuntos técnicos, a gente tem que confiar que cada um que está na planta, né, tem competência de gerenciar a sua máquina, o seu processo, né? Então, não é um momento de uma crise dessa de você ter over control, você tem que ter confiança na competência da sua equipe e você tem que transmitir tranquilidade e se preocupar exatamente com a saúde, com o bem-estar de todos. Então, acho que essa é a forma mais efetiva de fazer esse coaching. Isso aí. Olha, Alexandre, Fabrício, muito obrigada por terem compartilhado conosco tantos exemplos super legais, enriquecedores da Valorec. Wieland, obrigada a vocês também pela clareza e perspectiva do que estamos vivendo e dando também exemplos positivos aqui para o nosso país. A gente está num clima, né, numa fase assim, às vezes tem uma tristezinha, então é bom a gente ver também exemplos de luta e como a gente está fazendo para lidar com essa situação. A você de casa, queria muito agradecer a sua presença nos últimos 45 minutos aqui com a gente. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá, a partir de amanhã, você vai poder acessar uma versão editada da conversa de hoje e uma versão em áudio está disponível também no Spotify. Amanhã, vamos falar de gestão de caixa, melhores práticas em tempos de crise. Vamos receber aqui o Rami Goldfein, que é sócio sênior da McKinsey em São Paulo, e o Ricardo Doebeli, que é sócio da McKinsey também em São Paulo. Obrigada a todos, um beijo para vocês, até amanhã, gente.